Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós veremos sobre a água no planeta Terra, como que é a sua distribuição e como que é o uso da água no nosso planeta. Eu sou a professora Jéssica. Vamos lá? Então, para começar, nas últimas aulas a gente viu um pouquinho a respeito das camadas que formam o nosso planeta. E hoje a gente vai focar um pouquinho na hidrosfera. O que seria a hidrosfera? A hidrosfera é todo o conjunto de água existente no nosso planeta. E aí, quando a gente fala dessa água, a gente está falando tanto da água salgada quanto da água doce. Como o nosso planeta ele é muito rico em água, existem até algumas analogias, existem algumas músicas que fazem menção a essa característica, como é o caso daquela música Terra, Planeta, Água. E aí, a água ela é bastante importante para a manutenção de vida do nosso planeta e para todos os seres vivos que aqui existem. E é importante a gente lembrar que, devido à sua quantidade, a gente encontra cerca de 70% de água no nosso planeta e apenas 30% de terra. Seguindo aí, como eu já falei para vocês, nem toda a água disponível no nosso planeta é água doce. Apenas 3% da água disponível diz respeito à água doce e cerca de 97% está fazendo menção à água salgada, tá? Sendo que dos 3% de água doce que nós temos, 2% vai estar no estado sólido, ou seja, 2% pode estar na forma de geleiras, vai estar então congelado, o que impossibilita e dificulta muito o uso dessa porcentagem de água, sobrando então uma taxa bastante pequena, cerca de 1% apenas que vai estar em estado líquido, que é aquela água que a gente vai encontrar em rios e também em lagos. Prosseguindo, quando a gente fala dessa água aí também presente no nosso planeta, é importante a gente saber que ela está distribuída de forma desproporcional, ou seja, existem algumas regiões do planeta onde a gente encontra uma quantidade maior de água e existem algumas regiões do planeta onde essa quantidade de água é bastante pequena, tá? E lembrem também que em algumas regiões do planeta pode até ser que tenha água, só que essa água pode estar totalmente congelada, o que vai dificultar bastante aí a sua utilização, tá? E quando a gente fala também da água salgada, por que a gente não faz o uso dessa água já que é uma quantidade tão grande? Porque o processo de dessalinização, que é o processo de retirada de sal dessa água, é um processo que demora bastante tempo e que, além disso, custa bastante dinheiro, tá? E quando a gente fala aí dessas regiões que são ricas em águas, a gente pode denominá-las, pode chamá-las de aquífero, como é o caso do aquífero Guarani, tá? E como que é aí o uso atual de água do nosso planeta? Será que a gente consegue utilizar toda a água disponível? O que acontece é que a água ela é bastante importante para compor todas as nossas atividades diárias, seja atividade de agricultura, atividade de pecuária também, as nossas atividades do cotidiano também, como a preparação de alimento e até mesmo a ingestão de água que a gente precisa fazer para a manutenção diária do nosso corpo. Então, se a gente for ver o uso atual da água no planeta, a gente pode observar aí nesse slide que a gente tem um gráfico onde a gente tem a seguinte distribuição. Cerca de 70% da água fica disponível para a agricultura, é utilizada na agricultura, 20% acaba sendo utilizada na indústria, 7% é o uso doméstico, que são as nossas atividades diárias, como eu estava falando para vocês, e 3% corresponde à água que é perdida, que às vezes acaba no destino incorreto, tá? E aí, todos esses usos, somando todas essas porcentagens, a gente tem então o desenvolvimento das atividades necessárias para o nosso dia a dia. E quando a gente fala dessa quantidade de água utilizada, é importante a gente saber que bastante dessa água é utilizada no meio agrícola, porque para fazer o cultivo de algumas espécies, para fazer o cultivo também de algumas espécies que são muito consumidas, exige uma taxa de água muito grande, tá? E uma outra característica que a gente pode mencionar aí da água, além do seu uso na produção agrícola, é que a água ela pode funcionar como um solvente universal. O que significa isso? Significa que grande parte dos materiais existentes no nosso planeta conseguem ser dissolvidos na água.
tá? E ela é um dos únicos líquidos que consegue ter essa propriedade. Quando a gente fala aí também da água, entra uma outra questão. Além da gente ter todos esses usos, a gente tem algumas consequências em virtude desses usos. Que consequências poderiam ser essas? Como, por exemplo, o desperdício, o mau uso, a sua distribuição, que já não é tão proporcional no nosso planeta e acaba sendo mal distribuída também, mal utilizada, tá? Em diversas regiões do mundo, sendo que em algumas regiões do mundo podem acontecer até alguns conflitos e algumas discussões ambientais e até mesmo geopolíticas em busca desse bem tão necessário. E quem será que mais utiliza a água no nosso planeta? Aqui nesse slide também a gente pode acompanhar aí que a gente tem uma distribuição da seguinte forma. Bastante da água é utilizada ali para a área da agricultura e da pecuária, que seria cerca de 82,8% mais ou menos, sendo que dessa taxa ainda acaba sendo a maior parte sendo destinada para a agricultura, já que para a produção de 1 quilo de soja, por exemplo, é necessária uma quantidade de água muito grande, tá? Cerca de 6,7% é destinado ao uso na indústria e 10,6% é destinado ali para o abastecimento humano, que é o que a gente vai utilizar nas nossas atividades diárias, tanto na área urbana quanto na área rural. E quando a gente fala dessa distribuição, além dela ser feita de uma forma desproporcional, como eu já mencionei para vocês, um problema que a gente pode ter é o problema de escassez de água. E esse problema ele é enfrentado de uma forma global, ou seja, em várias regiões do planeta a gente pode ter problemas em relação aí à quantidade de água disponível, tá? E, seguindo, por que será que a gente tem que ter uma responsabilidade social, então, quanto à utilização da água? Porque se a gente parar para pensar, observem essas duas imagens. Nessas imagens a gente pode reparar que a quantidade de água disponível aí é bastante pequena e que as pessoas, independente da sua região, vão precisar de uma quantidade mínima de água para se manter. E se antes a água era considerada um recurso inesgotável, hoje a gente sabe que devido a diversas atividades, o que pode acabar acontecendo? Devido ao desperdício, à poluição, o crescimento populacional, que é a aglomeração de pessoas em várias regiões, devido às mudanças climáticas, devido também ao processo de urbanização e de industrialização, acaba que esses recursos podem acabar ficando, cada dia que passa, ainda mais escassos. Então essa é uma grande preocupação do nosso século, e cerca aí de 2 bilhões de pessoas do mundo não têm acesso à água própria para consumo, e elas acabam fazendo o consumo de uma água inapropriada. E qual que é a importância da água para o nosso corpo? Por que a gente tem que ter esse cuidado, né? E por que a gente precisa ter uma água própria para consumo? Primeiro, a gente tem que lembrar que o nosso corpo ele é composto de cerca de 70% de água. E a gente precisa dessa água no nosso corpo, a gente tem essa água presente, porque a gente necessita dela para realizar as nossas atividades diárias, as atividades metabólicas do nosso corpo, que seria o funcionamento correto de cada órgão, por exemplo, tá? E também porque essa quantidade de água é necessária para que seja realizado outros processos básicos do nosso corpo, como, por exemplo, o funcionamento de alguns sistemas que integram o nosso corpo. E, além da água ser encontrada no nosso corpo, a água ela também acaba estando presente nos alimentos. Apesar da gente ter essa composição, o nosso corpo ele não tem a capacidade de ficar armazenando muita quantidade de água. Então, a gente precisa fazer a ingestão diária de no mínimo 2,5 litros de água e, além disso, a gente pode fazer a busca da ingestão de água através dos alimentos. Isso porque a gente pode encontrar uma alta taxa de água em alguns alimentos, como é o caso, por exemplo, da melancia, como é o caso também do tomate. Então, por isso que é bastante essencial que a gente faça a ingestão diária de alguns alimentos, além, é claro, do consumo mínimo de 2,5 litros de água, tá? E por que a escassez de água no mundo, então, é um problema de todo mundo? Porque, como eu já falei para vocês, é um recurso que ele não está distribuído de forma igualitária e que, por isso, eu preciso ter um mínimo de consciência, um mínimo de cuidado com a água disponível na minha região. Se eu começo a poluir um determinado corpo de água perto da minha casa, por exemplo, eu já vou estar contribuindo para a diminuição da quantidade de água disponível no planeta.
Lembra do que eu falei lá no início? A gente só tem 3% de água doce, sendo que desses 3%, apenas 1% está na forma líquida. Então imagina, se desse 1%, se as pessoas continuarem fazendo essas ações, o que vai acontecer? As regiões que já não têm nenhum abastecimento ainda não vão poder contar com outras regiões, digamos assim, tá? E, para a gente encerrar a aula de hoje, a gente tem aí alguns exercícios para que a gente possa retomar e revisar tudo que a gente viu até aqui. Então, a gente tem aí a primeira questão que diz o seguinte: como está distribuída a água na superfície do planeta Terra? A segunda questão já nos diz o seguinte: qual a porcentagem de água presente no corpo humano? Na terceira questão nós temos: cite alguns principais fatores que afirmam que a água não é um recurso inesgotável. E por último, pergunto aí para vocês: quais são as principais atividades essenciais ao ser humano que utilizam água? E aí, vocês conseguem responder? Então, vendo aí essas questões, a gente pode ver o seguinte, que se a gente for parar para pensar na primeira questão, que pergunta como que está distribuída a água na superfície do planeta Terra, a gente observa que, no geral, a gente tem 97% de água salgada, apenas 3% de água doce, sendo que 2% se mantém congelado e apenas 1% está aí na forma líquida, tá? Já na segunda questão, que perguntava o seguinte: qual a porcentagem de água presente no corpo humano? A gente tem cerca aí de 60% a 70% de água no nosso corpo. E a terceira questão, que perguntava aí alguns principais fatores que afirmam que a água não é um recurso inesgotável. É só a gente observar algumas atividades, como o desperdício, a poluição, o crescimento populacional, as mudanças climáticas, a urbanização e a industrialização. Se continuarem sendo feitas essas atividades de forma desenfreadas, sem pensar em medidas que não poluam a água, é claro que existem ambientes que vão ficar de forma inesgotável, vão ficar sem nenhuma quantidade mínima de água para consumo próprio. E já na última questão, perguntava o seguinte: quais são as principais atividades essenciais ao ser humano que utilizam água? Então a gente tem aí, diariamente, a água sendo utilizada no processo da agricultura, da pecuária, das indústrias, no abastecimento tanto urbano como rural. Então, sempre que puderem, optem por usos de águas alternativos. Tentem fazer também a reutilização de água da chuva, por exemplo. Utilizar balde no lugar de mangueiras também pode ser uma forma de evitar o desperdício de água. Então é isso, gente. Vocês têm mais exercícios na plataforma Eduque.